boa tarde, boa noite já, né, gente? Eu me chamo Diego, eu sou produtor cultural, tá? Eu faço parte do Santuário do Seu Zé Pilintra, do ano lá na no Rio de Janeiro, ao lado de, né, o Grande Quilombo de Artes Negras. Trabalho diretamente com algumas linhas, né, de trabalho para recuperação histórica da boa malandragem, a velha e boa malandragem. E também tenho essa relação ligada à cultura, né, afro-brasileira, de ligar o malandro a várias outras vertentes da cultura diretamente, tá? Então, assim, meu trabalho é direcionado a mais uma linha de conversa, de entender como a gente faz para os malandros, né, cariocas, terem uma noção de mudança no território nacional, desde a época antiga até os dias de hoje, né? Que a gente ainda continua com esses trabalhos, continua reverberando. Então, assim, luta, esse caminho. E para falar, né, um pouco da malandragem, né, do Rio de Janeiro, é muito complicado a gente não entender se não foi que isso não foi visto com bons olhos, que não é visto hoje com bons olhos. A gente sempre teve a dinâmica, né, de ensinar as crianças, principalmente, para que entenda que essa malandragem dita, essa questão de misturar o que é ilícito pelo sistema para a população mais pobre, para a população negra e periférica, né, das favelas, das comunidades do Rio de Janeiro em si, né, para os malandros cariocas, não é uma coisa ruim. Isso tudo é uma questão que eles colocam como algo negativo porque há um fator, né, de racismo, sim, de luta ao contrário que a gente precisava. Então a gente, quando pega para falar dessa questão, a gente tenta ver qual é o sentido de esses malandros serem criminalizados, entendeu? Qual é o sentido dos malandros terem essa noção ruim perante a sociedade em sua parte classe média alta, né? As suas elites e dentre outras coisas. Então, assim, a gente avalia que a abolição da escravatura, né, está chegando aí para o dia 13 de maio. A gente tem uma questão que, após a abolição, né, da escravatura, a gente vê todos os negros que estavam em fazendas ou trabalhavam horas serviçais de algum senhor de escravo ou de famílias já mais ricas e tudo mais, ficarem sem haver navios, né? E ficaram realmente sem como trabalhar, sem como ter e sem como fazer. Muitos desses negros, né, que desde da época da escravatura, que eram negros capoeiras, né, com a sua cultura ainda enraizadas, com suas festas de terreiro querendo ser feitas, sempre tendo sua cultura exterminada, literalmente, eles tentaram sair desse sistema subalterno, né? Sair dessa questão que trata diretamente uma crueldade que faziam, sim, e eles tentam fazer uma mudança real nas suas vidas. Então, assim, esses negros, né, e essas negras que vieram de África, que posteriormente, né, foram separados aqui no Brasil e outros países do mundo, mais focado aqui no Brasil, eles começam a criar suas próprias resistências. E o malandro, ele tem essa importância histórica, né? Ele tem essa mudança real dentro daqui do Rio de Janeiro, principalmente. Porque quando eles vão para as favelas, eles têm que dar um jeito. Ou eles trabalham para todo mundo, né? Os senhores de escravos, os proprietários de comércio, ou eles davam um jeito de sobreviver sem precisar do sistema. E aí que começa a mudança histórica do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Relacionada a mais essa questão. A história dos malandros, inicialmente, ela se passa mais de início, né, nas décadas de final de 1890, por aí, mais para a região da Pequena África, né, que é onde que se tem a Gamboa hoje. Gamboa, Saúde, aquela região toda ali do Morro da Conceição, posteriormente o Morro da Providência, né, que foi da guerra que depois eles voltaram para o Rio de Janeiro e esperaram providências, né, e assim foi estarado o nome do morro. Então os negros começaram a fazer as suas mudanças, a tentar
articular alguma coisa. Então, alguns trabalhavam como estivadores no porto, que tinha um porto ali na zona portuária, como chamado, e alguns trabalhavam, né, entre lojas, comércios, cortiços que vendiam desde terno, sapatarias, armazéns, carregavam baldes d'água para poder fornecer às casas para troco de alguma coisa, sempre tentavam fazer alguma coisa para que não ficasse dependente de um sistema que ainda continuava enraizado e sempre vai continuar e continua até os dias de hoje com a escravidão. Então eles vão tentando lutar nessa saída da monarquia, né, após ter a proclamação da República do Brasil e entrar ali o Estado Novo, aquela questão toda, né? Então quando eles pegam para poder se ver, o que eles têm de raiz mais forte deles é propriamente sua cultura, que são os candomblés, são a capoeira, o jongo, e dentre outras formas de cultura que o negro trouxe diretamente da África, e aqui no Brasil se aprimorou tendo contato com outras culturas, né? A gente vê muito hoje as pessoas falarem, mas malandro é marginal, malandro é isso, malandro é aquilo outro, malandro não presta, você não pode se considerar um malandro. Só que quando a gente não vê isso na escola, né, a gente não vê em outro lugar, não adianta. Se a gente não for atrás, não for descobrir, não for ler, não for tentar pesquisar sobre isso, a gente vale o que o outro está dizendo. Que a lei é sempre do intelectual mais forte, né? É o professor que ensina, mas quem coloca o que o professor pode ensinar? O que ele sabe sobre a cultura do Rio de Janeiro em si, se não for dada pelos livros didáticos que são entregues pelos governos para serem repassados para essas escolas? Então, toda uma cadeia, né, inicialmente, é trabalhada para poder segurar essa relação de... A gente pode colocar até um tal heroísmo dos malandros do Rio de Janeiro, né, em sua preferência, para mudança de estrutura social, inicialmente, pós-abolição da escravatura. E eles tinham um sistema muito forte relacionado à proteção do seu próprio povo. E, normalmente, grande sua parte deles eram ótimos capoeiristas, né? Muitos dizem, né, os historiadores comentam que a capoeira Angola ela foi, inicialmente, a capoeira, né, que trouxe essa no sentido que o jogo da capoeira Angola ele é um jogo muito ritmado, bem rasteiro, mas também muito perigoso. Em autodefesa, né, dos malandros cariocas e de vários outros malandros da Bahia, principalmente também, que trazem essa malemolência da capoeira, começou a chamar muita atenção, desde a época, né, da parte da escravidão. Então, assim, depois de um tempo, a vestimenta do malandro começou a mudar, né, inicialmente. Eles começaram a ter uma roupa mais refinada, conseguiam trabalhar fazendo diversas coisas que não eram lícitas para aqueles tipos de governo, né? Eles faziam muita negociação com os marinheiros que vinham de fora do país, né, dentro do porto, então eles conseguiam revender coisas para poder fazer a manutenção de dinheiro, né, para ter reforço financeiro para sua família, para quem quer ele quer que seja. Eles começaram a ganhar estrutura, espaço, sempre conseguiam, né, fazer suas jogatinas, até com os aristocratas, classe média e tudo mais, eles conseguiam arrancar, né, como a gente costuma dizer, uma prata dessa galera. Então, assim, eles começaram a ter o jogo de cintura. O que significa a malandragem em si? Ela nada mais é do que o famoso cara que quer de que ele está e construir algo novo. Só que para quando você tem para você, o que você precisa fazer para poder chegar perto dessas pessoas? A gente costuma dizer que há um sentido de persuasão, né, no que o jeito malandro se coloca para dentro da sociedade. Então, todo carioca hoje, aonde que vai, é chamado de malandro. Eu, por exemplo, estive em Recife trabalhando, fui em terreiros de Jurema, em Recife, na casa, né, que é lá da mata, no interior do Recife. E todo o caminho, o percurso, quando eu abri a boca para pedir informação, você é carioca malandro. Você é malandro,
todo mundo, qualquer lugar do país que eu vou, me chama de malandro, mesmo que eu possa dizer que eu não me considere, por exemplo. Então a gente tenta entender que isso foi uma estratégia muito bem aceita pela sociedade, depois de algum tempo, né, de história passada, que a persuasão, o jogo de cintura, a forma de se virar e de conseguir coisas, mesmo que todo o sistema vá contra, se tornou a malandragem. Todo mundo de fazer, né? Mas o jeitinho fácil de fazer o quê? Se a gente não tem o que ter, nada ali dentro do sistema, sempre tira todos os nossos recursos. Toda hora alguém sofre algum problema com essas questões, então os negros, ainda mais daquela base, fizeram as suas mudanças estratégicas para poder conseguir se sobressair da dificuldade, da necessidade de ajudar os seus irmãos e disputar territórios quando eles conseguiam poderes. Isso é natural, porque as polícias, né, daquela época vinham atrás deles, caçavam eles, e chegou a ter uma ordem, né, na década ali de 1890, por aí, que tinha decreto civil de lei pelo presidente da época lá, que não podia ter nada ligado às culturas negras, era crime. E esse aí foi passando até Getúlio Vargas, lá para 1930. Todos os monarcas e os presidentes do país, todos eles fizeram em seus períodos, como vadiagem ou qualquer coisa ligada à cultura negra. Quando a gente para pensar, essa mudança histórica, porque quando saiu da relação direta de pós-abolição de escravatura, as pessoas vendo a cidade da zona portuária toda negra, a cidade com mais negros do que branco. Então, eles decidiram tentar fazer um embranquecimento da sociedade, trazendo pessoas de fora do país, brancos, né, da Europa principalmente, para tentar fazer a mudança de cor de pele do país e assim exterminando de vez os negros. Só que eles não contavam com essa resistência, entendeu? Porque normalmente eles achavam que fazendo outros europeus se envolverem, transformando os mestiços em mais claros, os pretos de pele mais claras, eles acabariam colocando leis, né, basicamente quase marciais de perseguição com a sua cultura, com tudo que incluiria eles, dava essa possibilidade para eles tentar fazer essa mudança irracionalmente, né? Quer dizer, é uma questão bem pesada. Mas há algumas décadas acontecendo essas questões, tem um elemento principal ali perto da Praça dos Estivadores, na zona portuária, que tinha o terreiro. E ela tinha um presidente na época dela, que ele tinha um problema na perna. Ele, devido ao seu nome grande, de ela ser uma mãe de santo bem forte, né, dentro dos meios de candomblé e tudo mais, ela começou com que alguém queria trazer esse presidente para poder se consultar com ela, porque ele tinha uma ferida que não curava na perna. E ela atendeu, fez o jogo de búzios e constou lá no jogo uma modificação para poder fazer um tipo de banho de erva, uma questão de cura mesmo, que os negros realmente trabalhavam, que depois a gente vê rezadores e tudo mais que fazem as mesmas coisas. E ela conseguiu fazer a cura e conseguiu a proteção inicial para fazer os seus cultos e tudo mais. Em contrapartida, o esposo dela foi trabalhar diretamente no comando da Força Armada desse presidente, então ele conseguia meio que proteger pelo menos aquele terreiro. E dentro disso, esse terreiro começou a receber pessoas que eram amigos de negros, né, relacionados diretamente a todo tipo de cultura, como samba, como chorinho, como jongo, e dentre outras formas, e próprios candomblés, que já estavam acontecendo, dentro desse terreiro. E foi dali que começou a também sair os sambistas, né, que começaram a botar a boca no mundo para poder começar a ter uma intenção de comercialização dos seus próprios benfeitos e serem enxergados ali. Aquele primeiro samba, né, de 1917, o Telefone, foi dali que começou a ser projetado, depois saiu num bloco lá, e a partir disso começou a cultura negra a se expandir em forma exponencial pelo território todo. Morro da Conceição, depois indo para a região
ali Praça 11, Lapa, que já foram lá nos meados de 1920, 30, Vila Isabel, com Noel também. Então a gente tem uma gama de pessoas trabalhando diretamente para esse tipo de cultura, né? Então, quando a gente vê os malandros, né, de uma forma depreciativa, a gente não entende que eles foram responsáveis por hoje a gente poder sair de casa e curtir uma roda de samba, que tem em todos os cantos do Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil. Que eles foram responsáveis que a capoeira, por mais que foi tentada ser exterminada, a força armada continua no mundo inteiro, com diversos professores. Os sambas de várias vertentes, samba de break, samba de raiz, maculelê, samba, partido alto, interior, samba rock, todos eles saíram dessas lutas. Ninguém fez isso a modo do tom de querer, não, vou fazer a grosso modo porque os caras fizeram lá, agora eu vou assumir essa parte e fiz. Não, não existe isso. Luta de resistência, sim. Na entrada, né, ali perto do Estado Novo, teve as motas de capoeira, né? E eram motas de Gaiamuns, os Nagôs, e eles tinham, né, o seu poder diferenciar as suas, como algumas pessoas dizem, né, gangues, e eles não eram gangues. Eles estavam lá pelo território que ele foi tomado, porque eles já foram tomados de lá, com a reforma de Pereira Passos, tentando montar o Rio de Janeiro europeu, né, mudando toda a estrutura arquitetônica da cidade, empurrando essa galera toda, mais pobres, né, e os pretos, pós-abolição ali, que ainda estavam tentando se reestruturar de algum modo, empurrando eles para os morros, né, e para as zonas que não tinham contato com a cidade. O que eles fizeram? Eles foram dominar espaços, porque eles eram exímios capoeiristas. Nem gente armada, nem policiais armados conseguiam controlá-lo, eles, porque eles eram muito bons em autodefesa. E também começaram a dominar os seus espaços. Só que, assim, dentro de partes de domínio, aconteciam conflitos, obviamente, entre eles, porque se tem problemas em qualquer lugar, né? A gente não está falando de heróis invencíveis, aquela coisa mais hollywoodiana, né? A gente está falando de realidade do dia a dia e de história brasileira, que é uma coisa muito complicada. Não estuda isso na escola. Então, nessa de conseguiram fazer essas mudanças estruturais, fizeram toda a nuance de luta contra o sistema, e o sistema foi atrás deles, com a polícia, eles eram extremamente atacados, mortos na rua, era bem complicado, e tinham pessoas, né, que se vendiam por informação, tinha uma nuance bem complicada dessa história toda, né? Então, quando a gente chega para a gente pensar que hoje a nossa cultura afro-brasileira é dita que não houve resistência e não houve essa estrutura de mudança para que hoje no Rio de Janeiro, em torno de 80%, tudo que a gente consome em cultura é remanescente da cultura afro-brasileira. Os outros 20% são europeus, mas porque também teve relação diretamente, não teve como mudar, porque o país é de várias origens, né, acabou sendo assim. Então, a gente tenta potencializar que o malandro, quando ele imagina você chegar dentro de casa e a mãe preta, seu pai preto, nós estamos mestiços, nós temos familiares pretos. Mas, e ele ser pego dentro de casa por ele estar tocando um samba, por ele estar batendo um berimbau, por sua mãe ser zeladora de santo, e ela ser criminalizada, fechar a sua casa, expulsar a sua família, e levar vocês todos presos, vender todas as suas obras da sua questão de religião, da questão cultural, das suas tribos antigas, da sua família antiga. Então a gente entender que criminalizar isso é um fator do sistema para poder nos banir como sociedade. E eles vivem isso de forma pesada, né? Trazendo uma forma ruim de pensamento, uma forma que a gente possa ficar inconscientemente com medo de ser ou de fazer algo parecido para que não seja exterminado também. É esse problema que eles colocam para nós, como fosse uma coisa que seria muito ruim a gente fazer o candomblé, a gente fazer uma aula de capoeira, uma roda de samba, de terreiro, uma macumba carioca. Isso ficaria pesado.
né? Então eles começam a colocar a malandragem, os Zé Pilintras, né, da vida, que pilintra quer dizer, era filintra, né, que é o preto que se veste de branco, dentro da sociedade carioca. E até então não muito bem aceita, né, pela classe média, a burguesia, né, da cidade, e a elite. Com o passar do tempo, a cultura do preto africano ela foi crescendo muito através do samba e da capoeira, né, essencialmente. E a gente teve, né, a inserção dos malandros dentro da cultura do samba, de uma forma geral, dizendo que eles foram os primeiros mestres-sala e porta-bandeiras, no caso, mestre-sala, né, na verdade, ou malandro em si, junto com as mulheres cabrochas das escolas de samba. Mas para que essas escolas de samba surgissem, precisou de malandros para fazer isso. Assim como o Ismael Silva, Paulo da Portela e dentre outros criadores de escola de samba, né, fizeram sua parte e colocaram o seu povo na rua. Foi uma das maiores expressões culturais e ainda é, até hoje, a maior expressão cultural da face da terra, o carnaval, que essencialmente são escolas de samba. Depois se distribuiu em outras vertentes, mas o carnaval é o maior palco da terra, como a gente chama aqui no Rio, para a cultura afro-brasileira. Então, quando a gente vê o malandro sendo recriminado, utilizando formas de depreciação, como vagabundo, bandido, ladrão, essas coisas todas, a gente entende que o medo do opressor é que o oprimido seja maior e mais forte do que ele. Não que seja como ele. Porque se for para ser como ele, não adianta. Não vai funcionar para o lado nenhum e ele também não vai aceitar que o outro ande junto com ele. Ele quer utilizar ele de alguma forma, seja pelo bem dele ou pelo mal do opressor, do oprimido. Então, quando a gente vê que a malandragem ela modifica toda a sua linhagem, toda a mudança da República para Estado Novo, para a ditadura de Vargas, e começa a se inserir com o samba dentro da indústria, a gente começa a estruturar uma nova linhagem, uma nova roupagem. E com o passar das décadas, a classe média ela vai assumindo, né, tentando assumir esse papel vivan, não é mais um malandro, seria um bom vivan. Porque o Wilson Batista, quando ele faz as suas músicas no samba, ele normalmente diz que ele precisa continuar sendo o que ele é. Tipo, ele é um cara que usa lenço no pescoço, sandália de madeira, né, com né, em todos os períodos de samba, de dois poetas, de duas classes sociais diferentes, de duas vivências completamente diferentes, disputando poesia para poder se confrontar dentro de uma linha que os dois seguiam, porém cada um dentro dessa linha. Porque um era preto, morador de morro, malandro de origem, capoeirista, e o outro era um classe média, de Vila Isabel, essencialmente padronizado dentro da classe média, mas um grande poeta também. E ele começou a tentar fazer essa estrutura de mudança, falando que se continuasse com essa questão, para os malandros antigos, né, desse confronto com o sistema, eles poderiam ser exterminados. Então eles tinham que assumir um novo papel. E os malandros antigos, sabendo que a resistência deles era uma questão necessária, respondiam. E isso é vivo até hoje. Até hoje isso é vivido. Entre o malandro que mora no morro e o bom vivan que mora em outras regiões de classe média alta no Rio de Janeiro. E eles ainda vivem nessas mitos que não pode ser assim, tem que ser assado, se você se vestir assim, se você carregar isso, se você falar desse jeito, você está contra o sistema, você tem que ser a favor do sistema em algum momento para que você possa caminhar livremente, falando que você tem que trabalhar de carteira assinada e tem que trabalhar para o governo, você tem que ser alguma coisa que o governo aceite para você ser bem aceito perante a sociedade. Porque se você trabalhar de cultura, se você trabalhar com samba e dentre outras questões, e só sobreviver disso, você não é bem visto perante a uma escala na cabeça dessas pessoas que você é mais um vagabundo, né? Como é chamado aí por N pessoas da política, dentre outras coisas.
Então a gente tenta mudar essa perspectiva, fazer com que as pessoas entendam que a malandragem ela é a recuperação de direcionar o, o bem-querer, eu acho que é essa a palavra, para as outras pessoas, para tentar mudar a perspectiva de, mesmo você não tendo nada, você tem que continuar acreditando que você pode fazer tudo. De mudar a perspectiva de ser malandro é defender o que você acredita. A sua cultura, a sua raiz, a sua classe, seus familiares dentro de casa. Então, se você vive sozinho, se defende, mas vai com os seus. E quando essas estruturas mudam, há vários pensadores, intelectuais que fazem teses, dissertações sobre a malandragem do Rio de Janeiro, né? A gente tem milhões deles, se for citar aqui, vai ficar uma hora citando esses caras. Mas eles têm esse prazer de lê-los, de entender a história, porque quando a gente vê hoje a cultura do Rio de Janeiro, em 2021, tendo roda de samba em todas as esquinas, roda de capoeira em todas as praças possíveis, que toda hora a gente passa na rua, a gente vê uma roda de capoeira acontecendo, seja Zona Norte, Baixada, Zona Sul, Centro, Zona Oeste, aonde que for, tem roda de capoeira acontecendo. Você vê terreiros de samba e de remanescimento de histórica, né? Da questão dos pretos antigos, como o terreirinho de Tiaciato, que foi tombado, do lado da antiga primeira prefeitura na zona portuária, no caso do Valongo, ali na Pequena África. Temos a Casa de Jongo da Serrinha, lá no Morro da Serrinha, que é hoje uma das maiores estruturas, né, que recebe de milhares de pessoas mensalmente para poder continuar fazendo cultura. Nós temos o Grande Quilombo, ao qual também pertence e trabalho, que Candeia reabriu a partir da Portela, quando ele fez o afastamento dele da Portela, que ele foi para abrir o próprio espaço de cultura e artes negras. E esses espaços são vivos até hoje. E há milhares de outros que estão sendo criados e que estão sendo reabertos e que a luta continua acontecendo. Para ser malandro, a gente tenta entender porque a Lapa não é a nossa casa, né? A Lapa é o nosso quintal, como a gente costuma dizer. E quando a gente fala de quintal, a gente tem uma história de uma família dentro desse quintal. E aí entra um dos grandes problemas, né? Porque antigamente tinha os cabarés, tinha, depois que foi feita a revitalização da Lapa, tinha os cortiços, os cabarés, e dentre outras coisas. Só que verifica a história, os malandros eram extremamente poderosos. Todos eles, alguns com suas camisas listradas, porque eram de camaradagens com os marinheiros, né, que vinham, que ficavam nos portos. Os marinheiros usavam as camisas, né, listradas e o chapéu de marinheiro. Então, inserido em alguns marinheiros juntamente aos malandros, que conviviam e viviam com eles. Então, eles usavam a camisa listrada e botavam o chapéu Panamá para poder passear ali e aprendiam outras coisas com alguns malandros. E também tinha os seus malandros de origem da própria terra, que eles perceberam que, como a classe média tinham acesso à aristocracia e eles, por ser muito persuasivos, espertos, a vida ensinou, a vida bateu muito neles para eles aprenderem. Então, eles conseguiam fazer essa inserir dentro desses cenários e começaram a ganhar poder. Muitos deles através dos jogos de dados, jogatinas de carta, né? E depois, através do próprio samba, sambado, o samba tocado, e conseguiram abrir seus espaços. Muitos deles a gente conhece hoje, até nos terreiros de Umbanda, como o seu Miguel Camisa Preta, seu Meia-Noite, o Malandro do Morro, de Santa Teresa. Teve Madame Satã, que todo mundo diz que é ser malandro, mas a gente tem um estudo aprofundado sobre essa questão. E Madame Satã, normalmente, ele dizia que não era malandro. Ele até teve algumas situações que ele teve uma disputa de briga com um dos malandros da Lapa e ele acertou, né, um golpe, desferiu um golpe nesse rapaz, porque ele já vinha tendo problemas de saúde e acabou acertando. E ele acabou matando esse cara com um golpe de capoeira. Ele era um exímio lutador também. Ele descobriu, né, diversos artistas naquela região, como o Carmen Miranda, que cantava e dançava nos seus
os cabarés, se apresentava para ele. Ele gostava da parte artística da questão, não é uma questão por ser sexual, homossexualidade, essas coisas não tem a ver. Ele mesmo deixava bem claro que ele não se considera, mas por uma estrutura de sistema. Qualquer preto, negro, pobre, favelado, que estivesse inserido dentro dessas questões de cultura afro-brasileira, ou que não trabalhasse diretamente para o sistema, era considerado vagabundo, fio, malandro. Então, quando a gente fala que a gente quer fazer uma mudança histórica, parece uma loucura, né? Mas mudar o quê? Malandro era vagabundo, pô, tinha um malandro que andava armado, que pegava todo mundo de porrada, não sei o quê. É interessante, porque se hoje a gente vive sistemas políticos que continuam nos reprimir, imagina naquela época, que não tinha tecnologia, não tinha acesso a nada, e tinha se acabado. Alguém tem que se defender, alguém tem que fazer alguma coisa para a população inteira. As pessoas, elas se ofendem, malandro, achando que é uma questão depreciativa da sua própria origem. Só que a sua origem é de defesa, é de luta, é de garra. Quando a gente para ler, escutar personalidades, escritores, históricos, que vão a fundo, pesquisam durante décadas essas questões, sobre carnaval, malandragem, capoeira, cultura afro-brasileira em geral, a gente entende que isso muda. A gente fica meio, ainda sem saber como pensar, porque a gente nunca aprendeu isso em lugar nenhum. A gente entende que Sandro é fazer uma mudança estratégica nas nossas vidas. Então, quando a gente brinca, né, que a gente quer fazer mudanças, a gente tem que lutar por elas. E para a gente mudar por elas, a gente tem que fazer nossa recuperação histórica. E nossa recuperação histórica, ela confronta o sistema em geral, né? Porque a gente vai falar da história, a gente vai ver muita coisa que aconteceu. E a região da Lapa hoje mantém essa boemia, essa alma viva do malandro, né? Até hoje, como o seu Meia-Noite e o seu Miguel Camisa Preta, que eram os detetores dessa relação maior na Lapa, Edgar, Malandro do Cabaré, eles todos eram donos dos cabarés antigos. Na questão do Getúlio Vargas, quando o Getúlio Vargas fechou tudo, botou-se a ditadura, acabou com os pés, tentou eximar essa população, muitos malandros foram presos, se esconderam, não podiam mais exercer essas funções, tinham que andar disfarçados para madrugada, e mesmo quando andavam eram atacados, tinham que se defender para não morrer. E muitos deles foram mortos, né, por esses policiais, por essa galera, que sempre tentava extinguir eles da resistência, né, que a gente chama hoje, que parece um fator de militância, que todo mundo fala, que hoje as pessoas não entendem muito bem como é que funciona a resistência ao invés de militância. Então, quando você é resistente a um sistema, você tem que escolher o seu lado de luta. E a gente luta pela nossa cultura, pela nossa família, pela nossa raiz. Os malandros, eles têm toda uma estratégia cultural das macumbas dos terreiros de Santa Teresa, as macumbas cariocas que tocavam nos terreiros. Morro da Mangueira, Estácio de Sá, que foi a primeira escola de samba já relacionada assim, para o mundo. Então, quando a gente vê essas estruturas crescendo e vê que mesmo que o sistema fosse dos piores possíveis que possa se imaginar, porque ainda tinha um preconceito religioso, né? A Igreja Católica, na época, sempre muito forte junto ao imperialismo, né? E mesmo tinha essa relação, a gente mantinha essa luta de manter os nossos terreiros de pé, de tomar conta das nossas regiões,
que era o de moradia, como a Pequena África, no caso do Valongo, a Praça 11, a Lapa, Santa Teresa em si, porque a gente fala de Santa Teresa que parece que é aquela região da Lapa, mas não. Teve muito malandro, morou do Estácio até o Catete. Tem uma história, tem um livro feito, né, que há um tempo atrás eu passei, que é do seu Zé das Moças, que é relacionado ao seu Sete Facadas. Hoje ele vem na linha de Umbanda, mas a história dele é relacionada que ele morava no Catete, muito pobre, e lá parte de cima de Santa Teresa, e ele pegou e trabalhava para um senhor que era um alfaiate. Depois de um tempo, devido ao pai dele se meter numa dívida de empréstimo com os caras da alta burguesia, enfim, que faziam tipo uma agiotagem, né? E ele não teve como pagar e mataram a família dele toda. E ele desceu para a pista. E foi ali na região da Lapa que ele começou a aprender com outros malandros, tentando entender como funciona, como fazia a vida. Passou necessidade, obviamente, porque malandro que não passou necessidade de início de vida não é malandro. É muito complicado dizer, né? Que parece que, mas todo mundo me questiona muito por causa de Noel Rosa, né? Mas Noel não era malandro. Não, Noel é um bom vivant. Ele não era malandro. Mas ele era malandro, ele disputou com o Batista, não sei o quê, o cara era exímio poeta. Tá, ele é um bom vivant. Ele não era malandro. E não é quer dizer, só porque o cara passou necessidade que ele tem que ser malandro. Tá vendo? Porque o malandro ele aprendeu com a vida. Ele aprendeu com o mundo, sozinho. E a necessidade faz você aprender. A necessidade te mostra os caminhos. Tão bons, outros ruins. Quando a gente começa, aí a gente fala assim, e a vestimenta? Por que você não fala da vestimenta? E o cara, se vestia de terno, a gente usava terno S20, de linho, camisa de seda, né? Sapato bicolor com salto de madeira, solado de couro. Usava chapéu Panamá, dependendo da sua linha de direção, né, de grupos, era fita vermelha, era fita preta, fita branca, gravata vermelha ou preta. E a gente tinha essa mescla entre eles. Eram grupos, capoeira, e eram sinistros. E com isso tudo, a gente começava a ter versão já mais vindo aqui para a década próximo da gente, né? Ali quando depois passou Noel Rosa, aquela década de 30, 40, 50 ali, quando entrou perto da ditadura, que os malandros começaram como o Chico Buarque queria dizer, de trabalhar de gravata e capital, pegando o trem na central, né? E isso fez uma mudança estratégica, porque a malandragem já tinha acessado a aristocracia, já tinha acessado os bailes das altas sociedades, ele já estava inserido no mundo, cantando samba, fazendo carnaval, mostrando sua cultura. Por mais que tentavam exterminar eles estavam lá. E a vestimenta deles era uma vestimenta de autodefesa. Por que vocês hoje veem imagens de qualquer malandro aí com bengala e com essa tal camisa de seda e sapato? Porque o sapato, tendo madeira fortalecido com couro, não deixava atingir, cada pancada era um dobro de força que ele usava e machucava muito mais. O linho era grosso, não era um pano fino, era um linho grosso. Então acabava escorregando a navalha, o faca de menor, não perfurava tão facilmente. A seda escorrega fios, né, de navalha. O chapéu Panamá também era para usar para defesa de mão, quando eles não usavam as pernas, e também para poder cegar os seus oponentes. Em uma luta, em um ataque da polícia, em alguma invasão de um grupo rival em algum momento, que seja do ramo da sociedade, porque não era só capoeirista contra capoeirista, não era não, mas tinha a burguesia, tinha várias outras ramificações da sociedade que não aceitavam aqueles pretos resistindo e lutando e criando forma de ganhar dinheiro sem ser na mão daqueles antigos burgueses ou de outras etnias da Europa, né, tentando manter uma classe soberana e embranquecimento dessa sociedade.
Então essas maltas, elas começaram a dominaram o espaço da Praça 11, Lapa, Pequena África, e seguraram tudo que a gente poderia ter como forma de segurança para essa sociedade fazer uma tentativa de mudança para os pretos que estavam ainda lutando para tentar alguma coisa após terem sido libertos, né? E até hoje a gente vê coisas acontecendo sobre essa relação. Então a gente chega aos dias atuais com os malandros ainda tendo essa dificuldade de conversa em algumas ramificações, né? Seja ela política, seja ela intelectual, seja ela religiosa, principalmente com os ataques que vem acontecendo cada dia mais. Parece que isso é rotineiro, há períodos e períodos que entram sistemas ditatoriais e os ataques aumentam. Então, a gente faz essas lutas para poder tentar manter a história viva. Porque o malandro, ele foi, e sempre será o momento estratégico de mudança da história do Rio de Janeiro, sem ler livro de escola, tá, gente? Por favor. Vamos pesquisar aí com calma. Tem o Roberto da Mata, né? Que ele fala malandros, carnavais, tem o título do livro dele lá. E ele é um dos pioneiros de pesquisa no Brasil, né? Já tem milhares, centenas de livros. O cara, ele é lá da PUC do Rio de Janeiro. E ele conta essa parte dessa história, como diversos outros autores, falando sobre essa vida, como vivia e como fazia. Não era fácil, a gente não está falando antes. A gente está falando de uma guerra contra o sistema, contra a opressão. E quando a gente volta hoje para conversar sobre, para falar sobre, é complicado, porque a gente confronta familiares, a gente confronta amigos, a gente confronta qualquer pessoa, porque é como ser banalizado, né? Acham que somos hipócritas, personificamos, somos cosplay de malandros, ou qualquer coisa do tipo, para poder desqualificar a nossa luta, que é a mesma luta, acho que de grande maioria da sociedade, em direitos, né, e acesso a todos, e não somente uma classe burguesa, um sistema elitizado, alguma coisa do tipo. E aí hoje a gente, eu me coloquei, né, à frente há muitos anos atrás, com alguns camaradas, como o Sérgio Rossini, como o Jeff Duarte, como o Wagner, como Andinho, Salgadinho Show, e dentre outros, vários outros camaradas, a gente tem essa luta dia de rodas de samba, de malandro, fazendo apresentações, contando essas histórias dentro dessas rodas. A gente fez umas participações, né, no Atabaque de Ouro, onde acontecia na escola de samba lá na Grande Rio, em Caxias. Nós temos participações especiais. Nós temos um grupo de teatral que já se apresentou no Teatro de Copacabana, Praça Tiradentes e dentre outros. Nós somos chamados para poder fazer palestras intencionalmente, para poder explicar onde que vive a põe de frente com essa luta. Então, basicamente, ela virou uma luta político-social, porque a gente, além de fazer ação diretamente pela falácia, né, pela cultura, a gente faz arrecadação de donativos, de manter ajudando espaços onde há crianças ou idosos ou pessoas com necessidade, com questões de rua, para poder estar fazendo, gerando a campanha do agasalho, alimentação, cestas básicas e dentre outras coisas. E quando a gente, obviamente, porque a gente não tem como entrar, deixar bem claro que é nossa luta, e ter esse espaço aberto para nós, a gente tem que ter muita tranquilidade para poder conversar.
Porque se não for nossa Umbanda, nosso Candomblé, nosso Catimbó, nossa Jurema sagrada, a gente tem resistência, porque há pessoas de outras origens, de outras raízes ainda tentando segurar o nosso crescimento de modos que não são muito satisfatórios. Hoje os morros ainda no Rio de Janeiro estão passando por uma mudança bem radical, que antigamente os morros eram responsáveis pelos candomblés, não tinha suas umbandas, que lá eram permitidos fazer, e com o crescimento do protestantismo, que não é uma religião, né, dessa parte, dessa ramificação, desse tipo de segmento sai nos noticiários, a gente não consegue acesso a essas pessoas e nem esses ambientes, mas que não tem mais acesso. As pessoas estão sendo expulsas, estão quebrando os terreiros, ameaçando de morte zeladores e zeladoras, ou qualquer um que façam, né, a cultura afro-brasileira. Então a gente está tentando desmistificar essa questão desse tipo de pessoas que vem trabalhando com essa questão, mas com a questão cultural mesmo, cultura ser vista. E quando ela é vista, ela é falada. E quando ela é falada, ela é levada a pontos muito maiores até pela internet. Porque a gente aqui fala metade do caminho, fala um esboço do que aconteceu. Mas para que se possa ver, tem que se vivenciar. Porém, a gente está no período de pandemia, né? A gente ainda não está podendo, mas a gente vai voltar com as ações. Nós temos nossos sambas na Lapa, a gente faz essas questões lá, para que todo mundo possa ver, e não somente, né, Estado de Sá, todos os nossos padrinhos e afilhados, né, que tem malandros antigos do Estado de Sá vivos até hoje, e também os mais novos, assim como eu e dentre outros, somos afiliados do Estado de Sá, que é a primeira escola de samba de malandro. A gente tem terreiros que nos ajudam, que fazem ações, que nos chamam para diversas questões. A gente tem um canal até do nosso amigo Jeff Duarte falando tudo sobre malandro, que lá a gente coloca questões, dúvidas, aparições, fazendo palestras rápidas, né, em alguns eventos. A gente tem uma gama de informação, a gente tem um grupo chamado Zé e Maria, que faz essas ações teatrais e apresentações artísticas também. Então a gente está em todos os espaços, seja ele em política, seja ele em participação teatral, artística, articulação e tem outras já. A gente fala que a gente trabalha ainda como malandro, por mais que a gente ainda trabalhe de carteira, assinada e tudo, mas normalmente 80% da gente é audiovisual. A gente tem o nosso diretor, Sérgio Rossini, que ele é o nosso grande camarada, que ele fez o filme para o seu Zé Pilintra, né? Ele teve a gravação no país todo, não foi só no Rio de Janeiro, fez uma ação completa, um ótimo filme que vai ser lançado para vocês daqui a um tempo no Now do canal da NET, e plano fazer todo intelectual, porque hoje a tecnologia nos permite isso, né? E se a tecnologia permitir, a gente consegue trazer novas possibilidades. A gente fala assim, pô, Diego, mas seu Zé Pilintra, os malandros, eles vêm na Umbanda, eu trabalho com malandro. Eu e fulano também trabalho com malandro. Pô, bacana. Achou que a gente... Achou que a malandragem ia viver e não ia voltar para poder continuar a missão? A gente é tão chato que a gente morre, mas vira samba, vira poema e vira espírito em umbanda. E jurema sagrada e qualquer outra coisa. Então, hoje os malandros, né, eles voltam nas linhas. Teve uma permissão espiritual do grande Criador, né, do ser presente, do ser onipotente e dos orixás, para que possa esse direcionamento. Na Umbanda, né, aqui no Rio, a gente tem como falar, né, poucamente, mas a gente fala alguma coisa sobre o seu Zé. Lá para 1981, alguma coisa assim dessa época, baixou no primeiro terreiro de Umbanda aqui um malandro de origem, que veio de Nordeste, né, do Brasil, que era José Gomes da Silva. Ele era José Gomes da Silva. Entra lá, aqui no Rio. Ele morou na região ali do centro do Rio. E depois de desencarnar,
algum tempo depois ele volta como espírito de luz na Umbanda. E a gente vem vendo essa modificação e essa estrutura, porque se vocês entenderem, qual é o sentido do malandro na Umbanda? Alguns falam, mas o meu malandro usa droga, o meu faz isso. Desculpa, mas vocês estão cultuando espíritos que estão enganando vocês. O malandro fala de caridade, o malandro faz. Ele te dá a noção da saída do caminho ruim para um caminho melhor. Te fornece trabalho quando os caminhos estão fechados. Faz a limpeza espiritual quando o seu corpo está doente. É brincalhão, é malemolente. Sua proteção cósmica é muito grande. Mulheres que sofrem violência, mulheres que têm problemas devido ao machismo, né, patriarcal, que a gente sempre viveu, não adianta. A gente tem que lutar contra. E se você reparar a malandragem, o malandro hoje, ele nada mais é do que um cara onipresente e onipotente dentro dos terreiros e na vida dos seus médios e dos seus consulentes. Ele não é mais do que o criador, tá, gente? Sem. Mas é tanta gente que procura eles e é tanto trabalho que eles fazem que a gente entender. Eu não falo que ele é maior que nenhuma outra entidade, cada um dentro das suas linhas. A gente está falando deles hoje. Sem, porque o Exu é maior. Cada um dentro das suas linhas. Hoje vamos falar de malandro. E aí, a gente, quando vê essa questão, a gente entende que ainda há o conflito das pessoas, que elas têm seus preconceitos enraizados desde a família, da estrutura de trabalho, da lugar que ela tenha convivido, que ela não tenha aprendido, e ela leva isso para dentro da religião também. E na hora das suas incorporações, e dentre outras coisas, isso acaba atrapalhando, né? Mas aqui eu não estou para julgar, mas para tentar, porque quando eu luto por uma causa, eu não vou lutar para poder perder, botar essa causa sempre direcionada para ensinar. E se a gente tem a aprender, a gente tem a ensinar. Eu hoje aprendo fazendo isso aqui que eu estou fazendo, mas também aprendo ensinando e aprendendo. E quando os malandros começaram, ele não vem dentro diretamente de uma linha do seu Zé Pilintra, né, que foi uma linha que ele utilizou muito tempo. Eles utilizaram, na verdade. Ele ficou meio que ainda um pouco solto, por não entenderem alguns zeladores, dentro de muito tempo, tá? Não estou criticando ninguém, mas são espíritos que vão se apresentando com o passar do tempo dentro da Umbanda, né? A Umbanda ela tem uma abertura bem grande para vários tipos de cultura do mundo inteiro, né? Não é só a nossa afro-brasileiridade. Afros, né? Dentre outros. E aí ele começou a se ter essa abertura espiritual através de seus apelintros, né? Um juremeiro, né? Então ele trabalhava espiritualmente de volta como mestre e príncipe da Jurema. Os malandros, eles linhas mais de Exu na Quimbanda e também um pouco na Umbanda, quando o Exu começou a trabalhar com maior força, maior grandeza. Só que a gente vê hoje em dia uma linha mais específica para a malandragem, né? Há terreiros, como eu fui uma vez ali na Rua do Resende, na Lapa, que há uma festa só para os malandros, que há um dia só especial para toda a linha de malandros. E eu vi em torno de quase 50 médios em incorporação, para liberar e dar espaço para essa linha ter trabalho, para ter desenvolvimento. Então, quando a gente vê uma quantidade de pessoas trabalhando mediunicamente com uma linha que até então parecia uma linha um pouco estranha, né, um pouco sem saber o que fazer, de alguns terreiros, começaram a dar direcionamento. E trabalhar espiritualmente com um ser que já foi proximidade dele, nossa, eles não têm muito tempo de desenvolver. Eles nos ajudam
tem a dificuldade. E eu não estou falando só de dificuldade financeira, tá? Que as pessoas falam, a dificuldade está passando necessidade, está passando fome, está morrendo. Não. Estou falando de dificuldade intelectual, desespero, depressão. E eu já vi, e sou prova disso, vivo, de que eles fazem o bem, sabe? Que eles levantam as pessoas, mostram caminhos novos, cuidam da cabeça, cuidam do corpo, cuidam da alma dessas pessoas, em intercessão pelos espíritos superiores, né? Pelos orixás. Então a gente tem que ter carinho e atenção quando a gente também fala de malandros na espiritualidade. Porque se ele voltar somente com a memória da vida que ele teve, e sem ensinamento nenhum para dar espiritual, não adianta. Então quando as pessoas falam, meu malandro virou e fumou maconha lá a noite toda, usou droga, de qualquer outra droga pesada, psicotrópica, enfim. A gente tem que ter atenção, porque eu não estou criticando a maconha ou qualquer outra droga, quem quiser faça suas coisas, cada um com a sua questão. Mas o que se altera diretamente o intelecto se altera e confunde junto a sua abertura e campo espiritual. Então, às vezes, as pessoas, por querer mais ser malandros, ou dizer que trabalha com seu Zé Pilintra, ou seu Zé de algum canto, podem acabar se prejudicando, porque ser malandro, independente que seja no espiritual ou no carnal, é você ser uma pessoa com jogo de cintura, uma pessoa que sorri na dificuldade, que aposta para as perguntas que a vida nos traz, que não se importa e não quer passar por cima de ninguém sem a necessidade de saber que é capaz de fazer sozinho. Então, quando a gente pensa que a gente pode estar sozinho, a gente não está. Ser malandro é ser irmão, mesmo quando não esteja perto, mesmo que ele não esteja te olhando fisicamente em outro corpo, ele sempre vai estar perto. E a gente hoje monta um santuário para ele na Lapa, né? Estamos terminando as obras, a gente não fez a inauguração ainda por causa da pandemia, a gente vai respeitar o isolamento e aglomeração que não pode ser feita, porque a gente não quer dar problema, né, para o seu Zé e para os malandros de ter que trabalhar muito mais em dobro por nossa culpa, por acabar deixando as pessoas expostas a essa contaminação que está acontecendo desse vírus perigoso, dessa peste que está rodando o mundo. Então a gente tem que ter carinho e atenção com todos. Então a gente vai fazer a inauguração desse santuário para a malandragem, culturalmente dizendo, e também para ela espiritual, para que a gente possa ter na subida da Lada, no canto dos Arcos da Lapa, esquina ali com a Joaquim Silva. Todo mundo deve conhecer ali aquele cantinho dos Arcos. Então, a nossa luta é essa. Eu peço para que vocês acessem todos os canais, né, como eu falei, tudo sobre malandro, o canal do nosso camarada aqui, do Sérgio Rossini e toda essa equipe, para que o total conhecimento que quando a gente fala de malandro, quando a gente fala de vida, de resistência, de mudança, de samba, de afoxés, de qualquer coisa ligada ao movimento negro, e qualquer coisa ligada ao movimento de cultura afro-brasileira, elas estão vivas pela resistência dos malandros. E eu não falo isso porque, sardinha, né? Foi o meu trabalho. Não, não vou. Isso está na história, isso tem em diversos livros, isso está nas nossas raízes, no nosso sangue, no nosso corpo, e a gente tem que colocar agora aqui na nossa mente. Eu agradeço a oportunidade de sempre estar podendo falar em algum momento com todos vocês. Sei que tive que fazer uma rápida pincelada sobre tudo, que é muita informação, mas mais à frente a gente vai se encontrar. Vocês vão ver a gente aí nas mídias sociais. Acesse lá santuário.Zé Pilintra para poder ver as questões no Facebook, no Instagram do Santuário, e nos dê essa força lá para a gente continuar essa história linda e voltar depois da
Muito obrigado. Eu